Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, vamos lá, todos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos e irmãs, este é um dos textos mais intrigantes da palavra de Deus, a meu ver. É um texto impactante que nos fala talvez do lugar mais tremendo, mais maravilhoso de todo o universo. Fala do trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que um dia há de vir. E diz que há 4 seres viventes aqui, que têm olhos por dentro e por fora, e que estão o tempo todo diante do trono de Deus, de dia e de noite, e estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, de dia e de noite. Já imaginaram isso? Tenta imaginar essa cena. O céu, o trono de Deus, os 24 anciãos que relata o texto um pouco antes, os 4 seres viventes. Nós podemos nos lembrar também da visão de Isaías 6, que ele fala dos serafins que estão diante do trono de Deus, e eles também dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Tenta imaginar essa cena. Mas imagina uma eternidade toda, esses 4 seres viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. E Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Pode parecer um pouco cansativo, não é? E talvez a nossa mente limitada tenha dificuldade de compreender. Mas C.S. Lewis, o grande historiador alcançado pelo Evangelho do Senhor, ele diz o seguinte: que os seres viventes que têm olhos por dentro e por fora, eles estão diante do trono de Deus. E cada momento que eles olham para Deus, eles percebem algo novo dos seus atributos. Uma nova virtude, um novo atributo. E tudo que sai dos lábios deles é: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Imagina, 24 horas, de dia e de noite, a eternidade, olhando e percebendo coisas novas, porque Deus é infinito em seus atributos, em suas virtudes. E eles estão diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe que eu creio que quando nós estivermos no céu, diante do trono de Deus, Ele vai se revelar muito mais a nós. Nós talvez conheceremos como Ele realmente é. E quando esses seres viventes, o texto diz que eles têm olhos por dentro e por fora, a minha compreensão é que eles não veem apenas o que é exterior, mas eles conseguem perceber o caráter santo e perfeito. Porque quando eu olho para você, eu vejo aquilo que é exterior. Eu não tenho os atributos de Deus, da onisciência, da onipotência. Eu não conheço o que está passando no seu pensamento neste momento. Deus conhece. Mas eu creio que lá no trono da graça, Ele começa a se revelar aos seres viventes que têm olhos por dentro e por fora. Eles têm, talvez, essa capacidade de compreender o caráter de Deus em sua integralidade. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que todas as vezes que os 4 seres viventes, eles olham
para o Deus Todo-Poderoso, eles dizem: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. É que o caráter de Deus é santo. E se esse caráter de Deus, esse atributo de Deus, não existisse, todos os outros atributos poderiam estar comprometidos. Imagine você que trabalha com vendas, com negócios, se você fosse onisciente, se você conhecesse os pensamentos das outras pessoas. Você, moço que está desejoso de conquistar uma moça, ou moça querendo conquistar um moço, se você conhecesse o pensamento. Se nós conhecêssemos o pensamento da esposa, a esposa do marido, como seria muito mais fácil, talvez, os relacionamentos, mas nós poderíamos usar isso em proveito próprio. Se Deus não fosse santo, todos os atributos dele poderiam ser corrompidos e usados em benefício próprio. Deus é santo. E o texto diz que santo é o Deus Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso, Ele não é parcialmente poderoso, Ele é todo-poderoso, mas Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que um dia há de vir. E eu convido você a refletir comigo sobre essas três verdades. Um Deus que era, que planejou, que formou o mundo, que criou todas as coisas. Um Deus que é e quer se relacionar com o seu povo. Um Deus que há de vir e nos leva a refletir como temos vivido nessa expectativa de um Deus que volta para buscar a sua igreja. Deus, aquele que era. E pensando num Deus que era, eu e você olharemos para algumas provas de um Deus que era. Primeiro, provas bíblicas, mas também provas lógicas. O nosso raciocínio lógico nos leva a compreender que Deus existe. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele se torna o galardoador. Galardão é um presente. Galardão, sempre que a Bíblia relata, é uma recompensa por aquilo que nós fazemos para Deus e para o próximo. A salvação é pela graça, mas aquilo que nós fazemos para Deus e para o próximo nos dá galardões. O ponto é que eu e você nos relacionamos com Deus pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Convicção de fatos que não se veem. Deus é Espírito. E se Ele é Espírito, nós não podemos tocar, nós não podemos apalpar. E por isso nós nos relacionamos com Ele pela fé. A fé é a forma pela qual nós nos relacionamos com o Criador do universo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um Deus que está presente desde o princípio. A palavra de Deus já começa, o primeiro livro, primeiro versículo, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo saiu da inteligência de Deus. Tudo Ele criou para a sua própria glória. Atos 17, 24 e 26 nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele mesmo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos,
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Bem que não está longe de cada um de nós. Deus criou todas as coisas, criou a mim e a você, para se relacionar conosco. E se Ele não se afasta de nós, se Ele sempre vem em direção ao seu povo, adivinha quem se afasta de Deus? Adivinha quem se distancia de Deus? Muitos de nós temos levado a nossa vida cristã como se Deus precisasse de nós, como se nós estivéssemos fazendo um favor enorme para Deus, e aí Ele é obrigado a nos abençoar, porque nós temos feito favores para Ele. Na verdade, somos nós que dependemos de Deus, e por isso nós precisamos buscá-lo, porque até cada respiro que nós damos, o ar que respiramos, não é nosso, é dele, e Ele nos empresta para que tenhamos vida. Tudo é dele. Ele governa a ponto de saber quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, você tem na sua cabeça. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Você sabe quantas vezes você se levantou e se assentou neste dia? Ou neste culto? Ele conhece tanto a mim e a você, que Ele sabe quantas vezes eu e você levantamos e nos assentamos. Então a palavra de Deus, em muitos textos, nos fala de um Deus que era. Ele sempre existiu. Ele criou todas as coisas. Os cientistas dizem que tudo que existe surgiu a partir de uma explosão cósmica, uma explosão de plasmas, e essa explosão está em expansão até hoje no universo. E tudo que existe é fruto dessa explosão. Queridos, eu tenho bastante dificuldade de compreender isso, porque normalmente uma explosão ela desorganiza. Todo lugar que você ouviu dizer que houve uma explosão, você chega lá, está a maior confusão. É como se nós pegássemos qualquer objeto, um celular, um relógio, algum objeto pequeno, desmontássemos todo ele, colocássemos dentro de uma sacola, de um pacote, enchêssemos de ar, amarrássemos a boca, jogássemos ao chão, ele explode e esse celular sai inteirinho funcionando, ou o relógio trabalhando. Isso porque tiveram as peças de origem. Essa é a lógica dessa explosão ter organizado tudo. Você já olhou para si mesmo? Como é o nosso corpo humano? Como funciona o corpo humano? A complexidade. Eu não creio num projeto do acaso. Eu creio que um dia Deus planejou a mim e a você. E a grande pergunta para mim e para você é: se Deus planejou a minha vida, planejou a sua vida, nós temos vivido os dias que Ele tem nos dado, do nosso jeito ou de acordo com a palavra dEle? Porque quando eu conduzo a minha vida, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. Eu não observo a sua palavra, eu acho do meu jeito, eu procuro agir do meu jeito. Eu não consulto a Deus. E nós temos errado muito por não conhecermos a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Mas ainda que queiram os cientistas dizer que o universo e tudo que existe é fruto dessa explosão, qualquer estudioso, qualquer cientista, quanto mais ele analisa, quanto mais ele avalia, ele percebe que tem que ter uma força geradora. Estudos têm sido feitos para tentar descobrir como age a partícula de Deus, que organizou todas as coisas. Ou seja, ainda que tenha havido o Big Bang, tem que ter havido uma força impulsionadora. Vamos chamar de energia cósmica, de força maior, cada um vai dar um nome, mas tem que ter uma força impulsionadora, que para nós é Deus, porque Ele criou todas as coisas e Ele sempre existiu. Mas diante de um Deus que eu e você somos levados a observar a palavra de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 18, diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Deus é incompreensível, mas Ele é conhecível. Ele é incompreensível, mas Ele é conhecível. Com quem nós vamos comparar a Deus? Muitos de nós queremos entender Deus a partir de nós mesmos. Nós somos humanos, falhos. É rebaixar demais Deus, querer avaliar a Ele a partir do ser humano. A essência de Deus é divina, é perfeita, é santa. Ele governa sobre todo o universo. Deus é incompreensível, mas Ele é conhecível. Por exemplo, eu conheço o notebook, eu uso o notebook, mas eu não compreendo de notebook. Se der algum problema, eu não compreendo como resolver, mas eu conheço. Deus é conhecível e Ele quer se revelar a mim e a você. E Ele tem se revelado de algumas formas. Calvino, reformador, diz que Deus é ao mesmo tempo escondido, mas também revelado. Ele diz o seguinte: Deus como Deus se esconde da criação, e desde que nada mais pode ser conhecido sobre o Deus escondido, então nada mais deve ser dito. A vontade revelada de Deus, Jesus Cristo, proclama as boas novas que Deus graciosamente é por nós. Em Cristo, eu e você temos a maior de todas as revelações. Jesus veio para revelar a glória do Pai. Ele veio para mostrar um pouco de quem é Deus, o Deus que eu e você servimos. E aqui a nós, Ele é a revelação máxima do próprio Deus. Por isso que o autor aos Hebreus diz que Deus falava através dos profetas, mas nos últimos tempos Ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Ele se revela a nós. Então, quando eu e você estudamos a palavra, quando nós olhamos e observamos como Jesus viveu, quando nós imitamos a Jesus, nós compreendemos um pouquinho de quem é esse Deus que governa sobre todas as coisas. Deus se revela também através da natureza. Salmo 19, nos primeiros versículos, diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, ninguém fica dizendo para o dia que é momento de chegar o dia: vem dia, já chegou o seu momento, vem noite, é momento de você vir. Um dia anuncia outro dia. Alguém governa sobre todas as coisas, e a terra faz rotação e translação. Alguém governa sobre a sua própria vida. Você não tem domínio sobre a sua vida. Hoje nós tivemos o culto, o ofício fúnebre, pedindo o consolo de Deus sobre a família enlutada e louvando ao Senhor pela vida da nossa irmã Mariuzina.
Nós não imaginaríamos que isso aconteceria há poucos dias. Há um mês, o pastor Ozinho estava compartilhando, hoje em um dos nossos cultos, há um mês ela estava casando a filha, numa noite de festa para toda a família, toda elegante, e hoje estava sendo ali guardada lá no salão nobre do templo. Foi sepultada hoje. A Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse Deus, de alguma forma, já domina sobre a sua vida. Quantas vezes, visitando pessoas enfermas, nós nos deparamos com pessoas que dizem: pastor, eu não quero morrer. Quantas vezes já ouvi isso? Outras vezes, quando nós passamos por crise, por dificuldade, quantos de nós já quisemos morrer, já desejamos a morte? Olha, se eu morresse, seria a solução para essa crise que eu estou vivendo. E se eu e você dominássemos sobre a nossa vida, nós diríamos, eu diria, por exemplo, Jefferson, morra, e eu cairia duro. Não é assim? Mas eu não domino sobre a minha vida. Você não domina sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus determinou todos os nossos dias de vida. Não vale a pena ter uma vida tão curta. A Bíblia diz que é um sopro, uma única vida. Porque eu e você não cremos em reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia diz que ao homem está destinado a nascer e morrer uma só vez, e depois o que vem é juízo. É juízo. Porque se nós tivéssemos essa oportunidade, talvez daria tempo para um concerto. Mas o tempo de se relacionar, de servir a Deus, é hoje. Porque Ele está vivo e Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele criou todas as coisas. E Ele não abandonou, Ele governa sobre todas as coisas. Ele te mantém vivo, Ele governa sobre o universo. Então Deus se revela por Jesus Cristo, Deus se revela pela natureza, Deus se revela no Antigo Testamento pelos seus nomes. E no Antigo Testamento, Ele é chamado de Elohim, que é Deus forte, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele é Adonai, o grande Senhor, o grande juiz. Ele é aquele que é El Shaddai, Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é Deus Yahvé, aquele que é imutável e que cuida e se relaciona com a sua criação. No Novo Testamento, Ele é Theos. E Theos é mais ou menos o mesmo significado de Elohim, só que reforçado, acrescido do sentido de possessão. Ele é o Deus que é forte, que é poderoso, que é o Criador, mas é aquele que também possui todas as coisas. E esse Deus, Ele quer realmente, Ele já nos possui, mas Ele quer possuir de forma plena, como filhos amados, resgatados por meio de Jesus Cristo. Ele é Quírios, Ele é o Senhor, e Senhor é dono. E se Ele é dono da minha vida e da sua vida, nós nos relacionamos com Ele como servos. A palavra que é traduzida no Novo Testamento por servos é doulos, é escravo. Ou seja, nós devemos agir como escravos de um Deus que governa sobre todas as coisas, ou seja, servindo a Ele o tempo todo, porque foi isso que Cristo fez. Pode parecer ruim, mas é melhor ser possuído pelo Espírito de Deus do que por qualquer outro Deus por aí. Alguns podem até pensar assim: não vale a pena ter um Deus que é e que quer se relacionar hoje comigo e com você, e passar pela vida sem conhecer esse Deus, que tem buscado as mais diversas formas para se revelar a mim e a você. Então Deus se revela por Jesus Cristo, Deus se revela pela natureza,
Deus se revela pelos seus nomes, mas Ele se revela também pelos seus atributos comunicáveis e também pelos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que só Ele tem. Por exemplo, Deus é eterno. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é o único no universo que tem capacidade de autoexistir. Tudo se originou nele. E isso nós não temos. Por isso é um atributo que é incomunicável a nós. Deus, Ele é imutável em seu ser. Nós mudamos tanto, não é verdade? Dia desses eu li uma frase que era mais ou menos assim: não ore até mudar a Deus, mas ore até Deus mudar você, porque Deus é imutável. Eu e você devemos orar para que Deus mude circunstâncias, para que Ele mude realidades, que Ele mude a nós mesmos, para que nós possamos compreender os projetos, os planos dEle para a nossa vida. Então Deus, Ele tem também o atributo da infinidade, Ele é perfeito. Deus não falha, Deus não erra. Deus também se revela pelos seus atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Deus dá, que Ele tem, mas que Ele dá a nós também. Por exemplo, a sua espiritualidade. Deus, Ele nos fez espíritos. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos um espírito que tem alma e habita num corpo. E há alguns que compreendem que alma e espírito são a mesma coisa. Mas o que vai para Deus, quando nós morremos, é o espírito. O corpo vira pó. Então Deus se comunica conosco pelo Espírito. É uma área de nós com a qual nós nos relacionamos com Deus. Deus nos fez seres espirituais. E nós podemos nos relacionar com Ele, porque somos espirituais como Ele é. Deus comunica a nós a sabedoria dEle. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que nada lhes impropera e vai ser concedida. Deus dá sabedoria aos simples. Ele compartilha conosco da sabedoria. Deus revela a nós a sua verdade, para nos fazer um povo verdadeiro e que anda pelas veredas da justiça. Como o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não dês lugar ao diabo. Viva uma vida de santidade, uma vida de verdade, de transparência. Deus revela esse atributo a nós, um atributo comunicável, a sua bondade. Entre as virtudes do fruto do Espírito está lá a bondade. Quantas pessoas de coração duro, ruins, que experimentam a salvação e começam a refletir esse atributo do caráter de Deus. Deus revela e comunica através da santidade. E nesses últimos dias Deus tem chamado um povo santo. Ele tem nos chamado a uma vida de retidão. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Atributos comunicáveis, porque Ele é, e Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. E nessa expectativa de um Cristo, de um Deus que volta para buscar o seu povo, a noiva que vai encontrar com o seu noivo, e eternamente nós vamos desfrutar da plenitude de alegria. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais choro, nem ranger de dente. Todas estas coisas já se passaram. Plenitude de alegria, júbilo, celebração, festa na presença de Deus. Eu quero, nessa expectativa de um Cristo que há de vir compartilhar com você
4 textos bíblicos. O primeiro está no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Diante de um Deus que há de vir, eu e você somos chamados a conhecer quem é esse Deus. E quanto mais eu e você examinarmos as Escrituras, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos nos relacionar com Ele, mais nós vamos conhecer dele. Diante da iminência de um Deus que há de vir, eu e você somos chamados a olhar para Romanos 11, 33 e 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diante de um Cristo que há de voltar, eu e você somos chamados a glorificar a ele. E o que é glorificar a alguém? É tornar esse alguém conhecido pelos seus atributos. Onde eu e você estamos, as pessoas, quando olham para nós, elas têm percebido o caráter de Deus ou não? Eu e você somos chamados a fazer diferença e tornar esse Deus conhecido através do caráter dele na nossa vida. E aí as 1000 vidas serão muito pouco, porque as pessoas que estão ao nosso redor verão em nós o caráter de Cristo, e elas vão querer esse Cristo, porque onde Cristo está, as multidões se achegam. Eu e você somos chamados a viver de uma forma diferenciada, no nosso falar, no nosso olhar, no negociar. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que trapaceava nos negócios, não trapaceie mais. E a glória de Cristo, a glória de Deus, é revelada através da sua igreja, que somos nós. Diante de um Deus que há de vir, nós somos levados a observar o que está em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Todo aquele que tem Jesus como Salvador, que crê que Jesus é o Messias, que crê que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado, que crê que há só um caminho para chegar a Deus, Jesus Cristo, que o recebe como seu Salvador pessoal, deixa de ser mera criatura e são adotados como filhos de Deus. E ele diz aqui: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Diante de um Deus que há de vir, eu e você somos chamados a viver uma vida de pureza, de santidade, de integridade, de retidão, não negociando princípios, mas obedecendo a palavra, porque o nosso maior valor é agradar o coração do Pai. E por fim, diante de um Deus que há de vir, nós somos levados a refletir naquilo que está em Mateus capítulo 24, 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então será o fim, virá o fim. Sabe, queridos, eu tenho me preocupado bastante. Deus tem nos dado, através do nosso pastor, uma visão para nós batizarmos 1000 vidas neste ano. E é um trabalho em conjunto de cada um de nós.
Se eu e você cremos num Cristo que há de vir, nós cremos na urgência da pregação do Evangelho. E todos nós, como servos desse Deus, que governa sobre todas as coisas, que era, que é e que há de vir, somos impulsionados a investir tempo em outras vidas, orando por elas, caminhando com elas, ministrando o plano de salvação, trazendo para a noite da libertação, para que faça as etapas, faça a integração. E por fim, confessem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde eu e você estamos aqui? Ele é um Deus todo-poderoso. Quem sabe você até crê que Ele criou todas as coisas. E você está vivendo de tal forma que a sua fé tem sido depositada num Deus que era. Mas Ele é. E Ele quer se relacionar hoje comigo e com você. E Ele quer se revelar e se dar a conhecer muito mais do que eu e você temos conhecido. E Ele há de vir para buscar a sua igreja. E a noiva que Ele vem para buscar, ela é sem ruga e sem mácula. E aí nós vamos ficar por toda a eternidade experimentando a presença plena do Todo-Poderoso. E talvez junto com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, com todos os salvos que ali estiverem, nós vamos nos relacionar com Deus, com os salvos, e vamos declarar os atributos de Deus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Convido você a fechar os seus olhos. Quem sabe você está aqui nessa noite, mas você não tem se relacionado com Deus por meio de Jesus Cristo, mas hoje o Espírito Santo de Deus ministrou. Você quer ter Jesus como único e suficiente Salvador. Você quer se relacionar com esse Deus que é e quer conhecer mais dele. Levante uma de suas mãos dizendo: eu quero mais de Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Várias mãos levantadas dizendo: eu quero Jesus. Senhor, sela no céu o que está sendo feito aqui na terra. Que todos esses irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos possam experimentar a plenitude, o crescimento do Espírito. Que o Senhor manifeste o teu poder. Que o Senhor faça de nós esta igreja que vive na expectativa de um Cristo que muito em breve voltará para buscar a sua noiva. Que nós possamos ter a ousadia e a intrepidez que só o Santo Espírito nos dá. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.